Nessa aula de hoje, nós vamos estudar os sinais de uma função de segundo grau. O que significa isso? Estudar os sinais de uma função. Significa determinar para quais valores de x o y é igual a zero, o y é maior do que zero ou o y é menor do que zero. Como assim? Eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Esse gráfico aqui. Olha esse gráfico aqui, por exemplo. Eu tenho aqui o eixo x e o eixo y. Para qualquer valor de x à esquerda desse ponto aqui, ó, o y correspondente é um valor maior do que zero, porque o zero do x, tanto do x como do y, está aqui. Então, para qualquer valor à esquerda desse ponto, o y é maior do que zero. E para qualquer valor à direita desse ponto, o y também é maior do que zero. E para qualquer valor entre esses dois pontos aqui, eu sei que o y é um valor menor do que zero. Então, isso é estudar os sinais da função. Eu vou descobrir em que pontos o y é igual a zero, ou seja, nas raízes da função, o y é igual a zero. No caso dessa função específica, para cá, tudo para cá desse ponto, o y é positivo, e tudo para cá do ponto, o y também é positivo. E tudo que está entre os dois pontos, o y é negativo. Isso é estudar os sinais, é determinar esses pontos. E quais são os casos que a gente tem? Nós temos três casos principais. Com delta maior do que zero, a gente já viu nas aulas anteriores que quando delta é maior do que zero, a função ela tem duas raízes. Ela cruza o eixo x em dois pontos. Ela tem duas raízes quando delta é maior que zero. Se você tiver dificuldade em saber o que é delta, aí você olha nas aulas anteriores. Aquela fórmula do delta é b ao quadrado menos 4ac. Eu não vou falar sobre isso aqui porque eu martelei bastante nesse assunto nas aulas anteriores. Sendo delta maior do que zero, a gente tem duas possibilidades. Dentro do delta maior do que zero, a gente tem o a maior do que zero e o a menor do que zero. Que A é esse? Eu já expliquei também nas aulas anteriores, mas eu vou colocar aqui, deixa eu achar um espaço aqui no quadro para colocar para vocês. O formato de uma função de segundo grau é essa. Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Esse A aqui, sendo maior do que zero, a concavidade da função é para cima. E como delta é maior do que zero, ela vai cruzar o eixo x em dois pontos. Então, ela vai ficar com essa aparência aqui. O A sendo menor do que zero, a concavidade é para baixo. Lembra lá da nossa aula? A positivo, o bonequinho está alegre, está sorrindo. O A negativo, o bonequinho está triste, está com a boquinha para baixo, tá triste, com a boquinha para baixo. Pela boquinha do boneco a gente sabe se o A é positivo ou negativo. Segundo caso, com delta igual a zero. A gente viu também nas aulas anteriores que quando delta é igual a zero, a função tem uma única raiz, ou seja, ela toca o eixo x em um único ponto. E olha só o formato do gráfico como é que é. Toca o eixo x aqui. E dentro do delta igual a zero, novamente, nós temos duas possibilidades para o a maior que zero e a menor do que zero. Com a maior que zero, a concavidade é para cima. Então, nesse caso, o estudo dos sinais da função ficaria assim. Nesse ponto aqui, o y é igual a zero. Para qualquer outro valor de x que não seja esse ponto, o y é maior do que zero. Não tem nenhum valor de x em que o y da função seja menor do que zero. Por exemplo, esse ponto aqui. Aqui eu tenho a coordenada x do ponto e aqui a coordenada y do ponto. A coordenada y do ponto é um valor maior do que zero, porque o zero do y está aqui. Esse caso aqui já é o contrário. Como o delta é igual a zero, ela tem somente uma raiz, ela vai tocar o eixo x só nesse ponto aqui. Nesse ponto o y é igual a zero e para qualquer valor de x diferente desse ponto, o y vai ser um valor menor do que zero, porque aqui em cima não tem nada, não tem nenhum valor de x maior do que zero que tem um correspondente, nenhum valor de y maior do que zero que tem um correspondente em x aqui. Agora, menor do que zero a gente tem. E o delta menor do que zero. A gente viu também nas aulas anteriores que quando o delta é menor do que zero, o que acontece? A função ela não tem raiz nenhuma, ou seja, ela não cruza o eixo x em nenhum ponto. E o gráfico delas fica desse jeito aqui, ó. Ela não vai encostar no eixo x em nenhum ponto, o a sendo maior que zero,
bonequinho sorrindo, o A sendo menor do que zero, bonequinho triste, com a boca triste. E como fica o estudo de sinais? Nesse caso aqui, delta menor do que zero e A maior do que zero, para qualquer valor de x, o y é positivo. Então o y vai ser maior do que zero para qualquer valor de x. Aqui é o contrário, para qualquer valor de x, y menor do que zero. Essa aula de estudo de sinais, ela serve para a gente se preparar para a próxima aula, que é a aula de inequação de segundo grau. Mas ainda nessa aula a gente vai ver alguns exercícios aqui de estudo de sinais na prática, para isso ficar claro para vocês. Vamos lá, primeiro exemplo aqui, primeiro exercício exemplo. Y é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Como que a gente faz o estudo de sinais? Primeiro passo, a gente vai determinar o valor de delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Qualquer dúvida disso, assista às aulas anteriores. Quem é b? Menos 6. Então, a gente tem que delta é menos 6 ao quadrado menos 4 vezes a, quem é a? 1. Vezes c, que é 5. Então, a gente tem que delta é igual a menos 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes 5, menos 20. Então, delta é 36 menos 20, que é igual a 16. Se delta é igual a 16, a gente já sabe que delta é um valor maior do que zero. Delta sendo um valor maior do que zero, a gente já sabe que a raiz ela vai ter duas funções. Ela vai ter que a função vai ter duas raízes. E a concavidade dessa função a gente já sabe que vai ser para cima, porque o a é positivo. Então vai ser uma função com duas raízes e concavidade para cima. Agora a gente tem que achar quem são essas duas raízes. Como a gente já tem o valor de delta, vamos usar logo Bhaskara para calcular. Qual a fórmula de Bhaskara? X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. B é menos 6. Então aqui a gente tem menos 6, mais ou menos raiz de delta, que é 16, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então a gente tem que a raiz é igual a menos com menos dá mais, 6 mais ou menos raiz de 16, 4, dividido por 2. Aqui a gente vai dividir em duas partes essa conta, fazer com mais ou com menos. Qualquer dúvida nisso, assista as aulas lá de equação de segundo grau, solução pelo método de Bhaskara, na playlist. A playlist está aí na descrição. 6 mais 4, e aqui 6 menos 4 sobre 2. 6 mais 4, 10, dividido por 2, 5. 6 menos 4, 2, dividido por 2, 1. Então a gente já sabe que as raízes dessa função são 5 e 1. Como que a gente estabelece o estudo de sinais então? Eu vou apagar aqui em cima, a gente já sabe que as raízes são essa e que delta é positivo. Vou apagar aqui para a gente ter espaço para desenhar o gráfico. A gente desenha aqui o gráfico simplificado, só o eixo X do gráfico, não precisa desenhar o eixo Y. Isso aqui é o gráfico simplificado. A gente vai desenhar um ponto no gráfico aqui no eixo X no 1, o outro no 5. Delta é positiva, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 5. Delta é positiva, ela tem duas raízes e a concavidade é para cima, porque o A é positivo, então o desenho dela vai ser assim, ó. Então eu sei que para todo x menor do que 1, o y é negativo. Quer dizer, o y é positivo, porque o y está acima do eixo x. E eu sei que para todo x maior do que 5, o y também é positivo, porque o y está aqui para cima. E eu sei que para todo valor de x entre 1 e 5, o y é negativo. E eu sei que no 1 e no 5, o y é igual a 0. Então, como que fica aqui o estudo de sinais dela? Vai ficar assim, ó. Para x igual a 1 ou x igual a 5, a gente tem que y é igual a 0. Para x menor do que 1 ou x
maior do que 5, temos que y é maior do que 0. E a gente tem que, para x maior do que 1 e menor do que 5, a gente tem que y menor do que 0. E esse é o estudo de sinais dessa função. Vamos fazer a próxima agora. O a é negativo, a gente já sabe que a concavidade dela vai ser para baixo. Vamos calcular o valor de delta, para a gente saber quantas raízes essa função vai ter. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. b é 1, então tem 1 ao quadrado menos 4 vezes a é menos 1. Vezes c é menos 1, c é menos 1 também. Então vamos lá, então delta vai ser igual a 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes menos 1 é mais 4. Mais 4 vezes menos 1 é menos 4. Então, delta é igual a 1 menos 4, que é igual a menos 3. Menos 3 é negativo. Então, a gente já sabe que a raiz, que essa função não tem raiz. Ou seja, o gráfico da função não vai passar a cruzar o eixo x em nenhum ponto. Aqui está o eixo x do plano cartesiano da função. Eu sei que a função não vai tocar o eixo x em nenhum ponto e que, como o a é negativo, a boquinha da função é para baixo. Como que eu posso desenhar a boquinha da função, a concavidade da função para baixo, sem ela tocar nenhum ponto? Se eu desenhar a função aqui assim, o que acontece? Ela vai continuar descendo, uma hora ela vai cruzar aqui o eixo x, então eu não posso desenhar ela assim. Agora, se eu desenhar ela abaixo do eixo x, ó, ela pode vir descendo toda a vida que ela nunca vai tocar no eixo x. Então ela tem que ser desenhada abaixo do eixo x com a concavidade para baixo. Se ela tivesse a concavidade para cima, seria o contrário. Eu teria que desenhá-la acima do eixo x para que ela nunca tocasse no eixo x. Então, se a concavidade dela está para baixo, então para qualquer valor de x, qual é o estudo de sinais dela? Aonde y vai ser 0? Nenhum ponto y vai ser 0 porque a função não toca o eixo x em ponto nenhum. E maior do que 0? Também não tem, porque aqui acima do eixo x, a função não passa aqui, não tem nenhuma parte do gráfico da função ocupando a parte de cima do eixo x. Então, o que eu tenho? Para todo x, esse a de cabeça para baixo na matemática significa para todo x, y é menor do que 0. Esse é o estudo do gráfico dessa função. E essa aula é importantíssima para a próxima aula, que é inequação de segundo grau. E esse canal aqui não recebe ajuda financeira de ninguém. A forma que vocês têm de me ajudar, de apoiar, é simplesmente se inscrevendo no canal. Todas essas aulas são preparadas de um modo, todas as playlists aqui do canal são preparadas de um modo que o assunto que você quiser aprender, se tiver a playlist, você vai aprender e vai aprender rápido, sem perder o seu tempo. Só acompanhar a playlist direitinho. E se essa proposta é interessante para você, ter um aprendizado eficaz e rápido da matéria que você estiver precisando, se inscreve aí no canal, aciona o sino das notificações, até para me dar uma força também, dar uma força aqui para o canal. E muito obrigado por ter assistido essa aula. Valeu, gente!